mais rápido no Evangelho. Alguém gostaria, dos que estão vendo pela primeira vez, alguém gostaria de abrir hoje o Evangelho? Só abrir. Pode ser? Se abrir uma lição bacana, você vai fazer também. Como você não? José. Aqui. Eu vou voltar no item que começa, tá? Tá na introdução do Evangelho. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então, José abriu para nós na introdução. E aqui ele trazendo resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então aqui não vai ser muito um espiritismo propriamente dito. Aqui ele vai trazer algumas ideias, mas a gente pode ir linkando, porque eu acho que é um assunto que quase não cai e é interessante a gente conversar. Quem foram Sócrates e Platão? Grandes filósofos. Grandes filósofos. Né? Quem era o primeiro ali? Quem escreveu as grandes filosofias dos dois? Hã? Sócrates ou Platão? Sócrates foi o grande pensador. Platão foi discípulo de Sócrates. Tudo que ficou escrito foi de Platão. Ele escreveu as coisas de Sócrates, né? Complementou ali. Mas eram os dois, né? Mas quem escreveu foi Platão. E aqui, nesse capítulo, nessa introdução, né, para quem não leu ainda o Evangelho, ele traz conceitos. Né? Ele vai trazer para nós o objetivo da obra. Eu vou trazer para você, daí a gente conversa sobre Sócrates e Platão. Ele vai falar da autoridade da doutrina espírita, como que, vamos dizer assim, nós podemos confiar naquilo que foi trazido pelos espíritos. Eles vão explicar para a gente do controle universal dos ensinamentos. O que é controle universal dos ensinamentos dos espíritos? O espiritismo, ele não foi uma doutrina de um indivíduo. Allan Kardec chegou aqui e falou: vou trazer para vocês o espiritismo. Como muitos pensam que o espiritismo é de Allan Kardec. Não, o espiritismo é dos espíritos. Quem são os espíritos? Nós. As almas que estão encarnadas aqui são espíritos encarnados. Aqueles que retornaram ao plano espiritual são os espíritos desencarnados, ou espíritos apenas. Então, as vozes dos céus, que são os espíritos, trouxeram para nós a mensagem falando: olha, hoje vocês têm maturidade para entender um pouquinho mais, então nós vamos falar como é que funciona a coisa toda. Né? E Kardec, sabiamente, né, um espírito preparado, vendo manifestações que estavam acontecendo, mesas que levantavam e giravam, cestas que escreviam, e ali eles viram que tinha algo por trás, uma inteligência respondendo e realizando aqueles fenômenos. Ele falou: não pode ficar só no campo do misticismo, das brincadeiras. Né? Ele falou: se é uma inteligência, nós precisamos ver o que essa inteligência tem para trazer e para falar. E aí, através da genialidade de Kardec, os espíritos foram falando o que ele precisava saber e ele foi tirando o que ele queria saber. Na verdade, o que ele estava preparado para fazer. E aí Kardec ouvia um grupo de espíritas, ou espíritos que falavam em determinada região. Ele fazia uma pergunta: que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Aí, o grupo de irmã Anastácia, numa reunião mediúnica séria, respondia: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O grupo lá dos Estados Unidos, ele respondeu: Deus é a inteligência maior, é a primeira causa de todas as coisas. Falava a mesma coisa, com palavras diferentes, mas no mesmo sentido. Então ele ouvia 1, 2, 3, juntava tudo, então ali ele sabia que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, então ali tinha uma verdade. E o que é isso? Isso é um trabalho científico. Quando as pessoas vão desenvolver uma nova droga, eles pegam N pessoas, injetam naquelas pessoas o medicamento, porque elas têm determinada doença, vê a porcentagem de cura, vê os efeitos colaterais, e em um grupo X eles injetam um placebo, que é algo que não tem o medicamento, só para ver a diferença que vai dar, e ali eles veem os dados. Então a doutrina espírita, ela foi uma reunião de todas essas informações universais, em vários pontos, trazidas para um lugar, e Kardec foi o codificador, que ele pegou aquilo lá e organizou de maneira didática e clara, porque Kardec era um educador na França.
ele era discípulo de Pestalozzi e ele escrevia materiais didáticos. Existem até hoje materiais de Pestalozzi que são utilizados na educação na França. Então, trazendo essas informações, o Espiritismo vem nos ensinando desse controle, mostrando essa confiabilidade, né, que nós podemos ter, traz notícias históricas, né, como que era a parte como funcionava a época de Jesus. Então é bem bacana para quem quiser entender o Evangelho, quiser entender do Espiritismo, ler a introdução. E ele vai falar que as ideias que o Espiritismo trouxe não eram ideias novas, o Espiritismo não inventou nada. O Espiritismo apenas trouxe essas informações de maneira mais clara no momento certo, onde a humanidade estava começando a estar apta a receber tudo isso. Porém, alguns dos preceitos trazidos pelo Espiritismo já eram trabalhados em outras épocas da humanidade. Mas por que aquilo não tinha vigorado e vingado ainda? Porque nós não estávamos prontos. Então, toda ideia para ela ser, vamos dizer assim, para ela crescer, ela precisa de um pontapé inicial e da maturidade das pessoas e estar na hora certa para aquilo vir à tona e se fortalecer e complementando. Então, é só a gente parar para pensar, né? Lá para trás, acreditava que o mundo era quadrado, né? Chegava na beiradinha lá e ia cair, pronto. Aí, um momento, o indivíduo falou, olha, não, é redondo, esse é louco, queima ele, né? Bota fogo nele. E aí, isso, ao longo de tanto tempo, né? Se eu não me engano, o próprio Sócrates, ele foi morto. Eles convidaram ele a tomar um veneninho, né? Tomar cicuta, porque ele não quis negar as suas crenças, aquilo que ele estava trabalhando. Então, ele foi morto, e aí Platão deu continuidade ali, escrevendo os estudos daquilo que eles trabalhavam, né? Então, muito do que o Espiritismo traz hoje vem já um pouco ali do que eles acreditavam, Sócrates e Platão. Então, aqui vai trazer essa parte para nós, que eles são são precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Eu vou ler um pedacinho para vocês e aí a gente vai comentando aqui. Da suposição de que Jesus pode ter conhecido a seita dos essênios, seria errado concluir que tirou dela sua doutrina, e que, se tivesse vivido num outro meio, teria professado outros princípios. Então, alguns estudiosos, né, dizem que havia um grupo religioso que chamavam-se essênios, e eles eram seguidores de uma doutrina de amor, de fraternidade, né, eles viviam meio que num retiro espiritual ali, e alguns, naquele período que Jesus é desconhecido, né, o paradeiro de Jesus, né, normalmente ali dos 12 até seus 30 e poucos anos, né, alguns falam que Jesus possivelmente ficou ali e captou um pouco da essência dos essênios, né? Mas eles estão falando assim, olha, que Jesus poderia conhecer o que os essênios traziam de princípios, né? Natural, mas que se Jesus tivesse sido colocado no meio de um outro povo, de uma outra cultura, Jesus teria seguido uma outra linha de entendimento, né? Que Jesus trouxe o que ele trouxe por conta dos essênios. Isso não é verdade, pode falar, né? Quem eram os essênios? Era um grupo, vamos dizer assim, um grupo de religiosos, eles professavam algumas práticas ali, né, de amor, de caridade, de fraternidade, e era algo bastante próximo ao que Jesus veio trazer depois, né, dessa boa convivência com o seu semelhante, assim por diante. Eu não lembro todos os pontos. Alguns comparam isso como se fossem os Hares Krishnas, assim, na época. Os essênios, né? Então era vamos dizer assim, uma comunidade bem em paz, bem pacífica, né? E eles pregavam esse amor, né, mútuo. E aí dizem que Jesus, trazendo essa doutrina de amor, ele foi por conta desse tempo que ele passou com os essênios. Mas está falando, não é porque Jesus ou passou ou não algum tempo com os essênios, ele conhecia sim, mas Jesus ele veio trazer algo muito maior, né? As grandes ideias nunca se manifestam subitamente. O que está falando? As grandes ideias, elas não vêm de uma vez. Não tem como, a coisa tem que ser gradual. Você vai complementando, vai amadurecendo, vai formatando, as pessoas vai achando adeptos, né? Até o momento que aquilo está pronto para
para vigorar. Né? Aquelas ideias que se baseiam na verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Quem foi o precursor de Jesus mais imediato? Quem preparou o caminho de... Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Quem preparou o caminho de Jesus? João Batista, ele é conhecido como o precursor de Jesus, né? Então ele pregava no deserto, né? Ele era primo de Jesus, né? Então ele já trazia algumas sementes ali do que Jesus veio plantar depois, né? Batizou Jesus também, né? Ele batizou Jesus, né? Pois quando é chegado o tempo, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos e com eles formar o corpo. Então vai dando sinais, a coisa vai, as pessoas vão tendo uma noção e aí na hora certa vem um ali para organizar tudo e fazer com que aquilo se encaminhe, né? Desse modo, a ideia não chegou bruscamente. Encontra em sua aparição espíritos totalmente dispostos a aceitá-la. Também aconteceu isso com a ideia cristã, que foi pressentida vários séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Então, Sócrates e Platão, eles vieram antes de Jesus, né? E eles já trouxeram esse início, né, daquela ideia cristã. Então, eles apresentaram aquilo, mas não estava pronto para ainda ser aquilo lá se disseminar, né? Sócrates, assim como Cristo, não escreveu nada, ou não deixou nenhum escrito. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por ter atacado as crenças tradicionais e posto a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Então eles fazem uma analogia de Sócrates a Jesus, né? Trouxe uma nova ideia, a ideia não agradou, e aí mata ele para silenciar a ideia. Mas a ideia não se silencia, né? O que é verdade permanece. No tempo certo vai florescer. Numa palavra, por ter combatido os preconceitos religiosos. Como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com seus ensinamentos, Sócrates também foi acusado pelos fariseus de seu tempo, pois houve deles em todas as épocas. Então, Sócrates foi acusado de corromper a juventude, proclamando o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Tem alguma semelhança àquilo que nós acreditamos hoje? Olha o que ele falou, olha as ideias de Sócrates. Dogma da unidade de Deus. O que é a unidade de Deus? Deus é um só, né? Acreditamos no Deus único? Sim, né? Da imortalidade da alma. Espiritismo trabalha totalmente essa ideia. E da vida futura. Então, já era, vamos dizer, uma ideia, ela trabalhava. Então, alguém sabe o período que Sócrates teve? Quando Sócrates esteve encarnado? Eu não sei. 480. Quanto? 480. 480? 480. Aí, ó. 300 e poucos anos antes de Cristo, né? E assim, né? Como nós só conhecemos a doutrina de Jesus pelos escritos de seus discípulos, só conhecemos a de Sócrates pelos escritos de seu discípulo Platão. Acreditamos ser útil resumir aqui seus pontos principais para mostrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Então não é só com o espiritismo, né? Todos entendem uma coisa, em um momento da nossa jornada aqui, até nós chegarmos aqui no espiritismo, não sei se, acredito que muito poucos aqui seriam espíritas de berço, né? Alguém aqui é espírita desde que nasceu? A Nayara, a Madalena, a Joana aqui, né? Então alguns poucos, né? Nós passamos por mesmo ter preconceitos, né? Preconceitos de julgamentos preconcebidos, né? Bem como falta de entendimento, né? Porque muitos poucos sabem que nós espíritas somos cristãos. Então, vou falar os cristãos, né? Pensa-se na Igreja Católica, né? Pensa-se em algumas religiões determinadas, mas nós espíritas somos cristãos. Quem que é o nosso modelo? Jesus Cristo. Nós não podemos de jeito nenhum
tirar Jesus de nenhuma parte do Espiritismo, porque Jesus é modelo da humanidade toda. Jesus é aquele guia que está nos conduzindo. Então, se um momento nós ficarmos só com o Espiritismo sem Jesus, nós vamos estar atrás de fenômeno novamente, não mais de transformação, mudança e usar o que os Espíritos trouxeram para realmente fazer com que a gente cresça, a gente se desenvolva. Então é Jesus o motivo principal de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui. Olha, legal a reunião mediúnica. Reunião mediúnica sem Jesus não funciona de nada. Por quê? Para que se faz uma reunião mediúnica? Para ajudar, por amor aos desencarnados e encarnados que estão passando por dificuldade. Agora, para a gente ver espírito da comunicação só para fazer graça, já foi a época de ver mesa girando no ar. Por que hoje não se vê mesa girando no ar? Por que hoje não fica materializando espírito para os outros verem? Por que hoje não fica fazendo um monte de efeito físico dentro da casa espírita? Porque não precisa mais disso. Hoje a gente tem que pegar o recurso que foi dado por Jesus, pela espiritualidade, em benefício de todos nós, e transformar isso em movimento de caridade, de amor, de aprendizado. Então a casa espírita, ela tem que ter Jesus o tempo todo. Sem Jesus, pode até não ter a parte mediúnica, mas tem que ter a parte de Jesus. Só que o Espiritismo, ele traz Jesus de uma forma mais fácil, porque o ensinamento dos Espíritos, ele facilita a nossa compreensão com as ferramentas que faltam para a gente entender o que lá para trás não pôde ser falado claramente. Ou a gente não estava pronto, ou a ideia ainda não estava pronta. Então a ideia hoje é mais fácil de nós compreendermos. Por quê? Porque estão sendo ainda dadas ferramentas para nosso entendimento. Como que a gente entende a nossa vida sem reencarnação hoje? Dá para entender? Fica perdida, fica faltam explicações. Né? Como eu justifico toda a dificuldade que eu tenho? Como eu justifico a perda do meu filhinho de 1 ano? Como eu justifico uma pessoa que é extremamente má, está viva e um extremamente bom sofrendo tanto? Sem parar para pensar na reencarnação. Ou morrer criancinha, né? Meu filhinho pequenininho que morreu. Ah, mas Deus vai saber pesar na hora que ele retornar. Fica meio sem sentido, não fica? Eu tenho que viver 100 anos aqui na Terra passando por um monte, aquele lá morreu novinho e ele vai ser salvo porque ele não teve tempo de fazer mal. Ou ele vai ser condenado porque ele não teve tempo de fazer bem. Que Deus justo é esse? Não tem como Deus ser justo sem explicar, sem ter reencarnação. Falta. Não justifica todas as coisas que nós passamos. Porque um nasce numa família boa, que o encaminha, que o nutre, que dá estudo, que dá moral, que o ensina, e o outro apanha desde pequenininho, ele é molestado, ele é agredido, e aí qual que é a justiça de um que nasce aqui e outro que nasce lá? Não faz sentido, se não tiver um porquê, um pra quê, na verdade, né? Um intuito de aprendizado, uma consequência de uma necessidade reparatória, ou aquela situação é aquela que nós precisamos para o nosso crescimento, ou aquilo que está encaminhado na nossa jornada aí, né? Então, são algumas chaves que o Espiritismo vem auxiliando a nossa compreensão e que mesmo lá na época de Jesus ou anterior, eles já tinham essa ideia. Mas que em algum momento se perdeu ou foi deturpada. Eles acreditavam em reencarnação na época de Jesus, mas eles sabiam que o nome chamava-se reencarnação? Não. Reencarnação é um termo depois que Kardec veio e deu. Mas eles tinham essa ideia de reencarnação na época de Jesus. Eles falavam no nome da ressurreição. Mas eles sabiam que voltava a nascer de novo. Mas não entendiam o processo. No entanto, que Jesus conversa com Nicodemos, mas como que acontece? Jesus vai vir a pessoa e voltar dentro da mãe dela? Ele falou, não. O que é corpo, o que é do espírito, é do espírito. Eles entendiam a ideia, Jesus conversando com eles e falou sobre Elias e João Batista. Olha, eles tinham um entendimento, né, profético que Elias voltaria, e Jesus falou, olha, Elias já voltou e vocês deixaram ele morrer de novo, mataram ele. Por quê? Porque ele retornou na forma de João Batista e João Batista foi morto, decapitado por Herodes. Então eles tinham a ideia, mas não sabiam o mecanismo. Isso que a gente precisa entender. Aí chegou algum momento que alguém foi lá, tira isso daí da ideia de vocês, não tem mais isso. Aí depois, o que é uma verdade, ela vai voltando. Então, hoje nós estamos tendo esse novo entendimento de que a reencarnação existe. Mas hoje os espíritos falaram, é assim que funciona. Naquela época não tinha o mecanismo.
Você imagina Jesus, ele estava tentando ensinar o perdão, ele chega assim, agora nós vamos falar sobre o mecanismo da reencarnação. Ou você como se fosse assim, né, uma suposição. Na época, o João Batista era como se fosse o Papa. E não deram nem a mínima para ele. Elias também. Hoje, todo mundo sabe quem é o Papa, porque houve evolução, né? Sim. Senão iam lá e matavam o Papa também, porque esse cara tá falando muita coisa que contrariando outras Contraria, religiões. né? Isso não tá... A ideia que ele está trazendo vai totalmente diverge do que a gente quer, né? Você imagina um grupo político financeiramente privilegiado que eram os fariseus, os judeus naquela época, né? Vem um indivíduo que fala, vocês não vão mercadejar aqui dentro da igreja, né? Tudo aquilo que vocês ficam aí discutindo não é bem por aí, né? E aquele prestígio, aquela influência deles é colocada em risco. O que vocês vão tentar fazer? Vão tentar calar, vão silenciar ele, porque ele vem contra. E havia também a parte do fanatismo. Eles foram doutrinados daquela maneira a entender que aquilo era o certo, o outro era errado. E combinaram com os romanos também, né? Que queria poder por poder. Sim, o romano ele dominava aquele povo, inclusive o povo judeu, né? Fazia eles pagarem impostos, isso era uma grande briga. Mas na hora que precisavam, eles se conciliavam por interesse que era comum, né? E assim por diante. Isso aí a gente vê até hoje, né? Ainda 2000 anos depois nós estamos na mesma briga política de interesses e ainda se Jesus voltasse, possivelmente mataríamos ele novamente de outra maneira, né? Porque ia falar contra os nossos interesses ainda. Então, o que a gente entende aqui, né? É que essas ideias elas vão sendo plantadas, mas ainda não está pronta, ela cresce um pouquinho aqui, cresce um pouquinho ali, vai preparando corações. Até o momento que, agora está na hora de crescer. Vem o indivíduo, junta todas as sementes ali, e ali nasce aquela ideia e ela começa a crescer e se desenvolver, porque é o momento certo. Vocês acham que o Espiritismo também já falou tudo para nós que nós temos que saber? Não. O Espiritismo trouxe até onde a gente pode saber. E ainda estão vindo novas obras, novos indivíduos trazendo uma ideia, complementando. Kardec colocou lá para nós, ele foi extremamente sábio, ele falou, olha, se em algum momento aquilo que nós estamos falando agora for contrariado pela ciência, fica com a ciência. Por quê? Porque a ciência ela tem que falar a mesma coisa que a espiritualidade fala. Deus criou matéria, Deus criou espírito, os dois têm que falar a mesma coisa. Agora, se um fala uma coisa, o outro fala outra, ou um está errado, ou os dois estão errados. E ainda não se chegou no entendimento correto. Então a ideia está sendo formada, está sendo trazida. E à medida que a gente é igual a criança, nós estamos subindo a nossa graduação ali. O momento que a gente estiver apto, eles vão dando mais. E vão dando mais. Né? Então, só para a gente finalizar aqui, aqueles que olharem esse paralelo, né, Jesus e Sócrates, como uma profanação e suporem que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, respondemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, já que tinha como objetivo combater o paganismo. O que é doutrina pagã? O pecado. Normalmente se fala que é uma religião pagã, né? Aquele que não acredita em Deus, né? Então ali eles falavam de paganismo, mas não, né? Na verdade, a doutrina de Sócrates combatia o paganismo, porque ele estava falando de Deus, né? Nada tem a perder, que a doutrina de Jesus mais completa e depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não poderia ser diminuída com isso, porque a gente fala, não, foi Jesus que trouxe tudo novo. Não é menor porque alguém já trouxe alguma coisinha. Não, alguém trouxe uma coisinha para preparar. João Batista era maior que Jesus porque trouxe um pouquinho antes? Não, ele preparou. Jesus foi o maior. Né? Mas ele não queria ser o maior, ele veio trazer a mensagem, ele veio cumprir com o objetivo dele. Né? Ele sabia o que ele veio fazer aqui. Que, aliás, já é história e não pode ser extinta. O homem atingiu um ponto em que a luz irradia por si mesma através do encoberto. Ele está maduro para olhá-la na face. Então hoje nós podemos olhar a verdade, né? Contemplar
quem sabe, aceitar, né? Tanto pior para os que não ousam abrir os olhos. Quem que é o pior cego? Aquele que não quer ver, né? Tá aí para ser visto. Não quer ver? Aqueles que tiverem olhos de ver, né? Ou ouvidos de ver, que vejam. Estou falando isso porque outro dia eu estava fazendo uma palestra e elas captaram lá no Facebook. Quem tiver ouvidos de ver, eu falei, vai falando no automático e sai os nossos pés lá de vez em quando, né? O homem atingiu um ponto em que a luz irradia. Ele está maduro para olhar na face, tanto pior para os que não abrem os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas amplamente e do alto, e não mais sob o ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e castas. Eu estou falando assim, não adianta a gente se fechar em espiritismo só fala a verdade e tal, religião, não. O espiritismo, a gente costuma a pensar numa ideia que não é que o espiritismo é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Eu posso ser católico, mas eu vou ter que entender o que o espiritismo está falando. Eu posso ser evangélico, mas eu tenho que compreender sobre a reencarnação, eu tenho que entender sobre a vida, eu tenho que entender sobre o espírito. Por quê? Porque é uma verdade, nós estamos vendo. Abre o olho aquele que não quiser ver. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Está vendo, todo mundo está vendo. Aqui não tem ninguém que nunca ouviu, que nunca viu um vulto, que nunca ouviu uma voz, que nunca sentiu a presença, que nunca teve um sentimento que não era dele. Quem nunca? Como que a gente vai fechar o olho? Vai falar, é o demônio. Não é o demônio, porque Deus não ia colocar só algo mal perto da gente. Se tem o mal, tem o bom. Se Deus é tão bom e justo, por que ele cria o anjo e ele cria o demônio e não cria um anjo? Mas por que Deus me cria imperfeito e cria um anjo bom? Não, está todo mundo no mesmo. Só que os anjos ou os espíritos elevados são aqueles que já passaram pelo estágio que nós estamos hoje. E aqueles que estão mal são aqueles que ainda não chegaram onde a gente está hoje. Mas vão chegar. Então a gente precisa entender, Deus é justo, extremamente, infinitamente, não é extremamente, ele é infinitamente, é sem quantia, bom e justo. Então ele criou todo mundo igual. Todo mundo vai chegar igual a Jesus. Jesus passou pelo que a gente passou, mas ele está anos-luz à nossa frente. Nós vamos ter que andar muito para chegar em Jesus, mas vamos chegar. Mas Jesus já vai estar lá para frente ainda, né? Então o homem atingiu esse ponto que a luz, ela está, e nós precisamos enxergar. E para finalizar esse trecho, depois para quem quiser ler tem nomes, tá? Além disso, estas citações provarão que se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, também encontra-se em sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Porque o Espiritismo é o quê? O que o Espiritismo é? Em essência, cristãos. Somos cristãos. Não podemos separar o cristianismo do Espiritismo. Porque a nossa essência é Cristo. Né? A gente tem que ter bem claro isso. Alguns não gostam de Maria, nós também acreditamos em Maria, né? Mãe de Jesus, né? Espírito elevadíssimo, Jesus é Jesus, Maria é Maria. Deus é Deus, Deus não é Jesus. Outra coisa que a gente... Às vezes, quem vem pela primeira vez aqui, vai ouvir a gente fazendo a prece, né? Vai falar Mãe de Jesus, né? Que ela é Mãe de Jesus, não é Mãe de Deus, né? Deus não é Jesus. Né? E algumas coisas que a gente tem que ir pontuando que são situações que o Espiritismo nos auxilia. E aí vai depois ter, na sequência, que o José abriu, mas eu leio antes, viu, José? Senão a gente vai entender essa parte, o resumo da doutrina. Se eu ficar só falando o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, a gente ia perder a essência disso aqui. Beleza, gente? Alguém gostaria de trazer algum ponto? Conseguiram entender a ideia, né? As ideias vão sendo plantadas, vão florescendo, o Espiritismo foi plantado, está crescendo, cabe a gente pegar. Oi, Pedro. Platão, ele trouxe o mundo das ideias, que seria um local onde você passa antes de nascer e de lá que surgem todas as ideias que você vai ter depois, quando você nascer e viver. Chama mundo das ideias? Mundo das ideias. Então, vamos parar para pensar que pode ser a forma como ele entendia, né? Plano espiritual, sei lá, que você já traz, né? Uma essência para vir aqui, mais ou menos isso. Você traz tudo que você iria
ter de ideia boa, ruim, tudo que você ia pensar. Que para nós é a nossa bagagem espiritual, né? Você já vem com a sua essência, que você traz das suas vidas anteriores, das suas experiências, e agora... Por que às vezes a gente tá num lugar e fala assim, puxa, parece que eu já estive aqui, parece que eu conheço essa pessoa. Porque possivelmente, É a né? ideia do... Ou nós tivemos nesse lugar em espírito, ou em outras encarnações, possivelmente nós já passamos por esses lugares, né? Mais alguém? Bom, então nós vamos passar para os nossos passes, né? Lembrando que os passes são trocas de energia, de amor. Estejamos com os pensamentos em Jesus sempre, né? Com os corações abertos. Antes de estarmos aqui, na verdade, quando decidimos para cá vir, a espiritualidade nos orienta que nós já estamos sendo preparados e tudo aquilo que nós necessitamos também já é direcionado a cada um de nós. Então, lá dentro da sala de passe, é um momento individual. Então, quero pedir para o meu irmão, para o meu filho, para minha esposa, aqui no salão, um momento lá, é para cada um de nós. Então, recebamos. A gente pede que todos possam ficar em prece, porque também é doação de energia, é auxílio espiritual para aqueles que estão lá recebendo e para vocês mesmos, para nós mesmos, né? Se depois dos passes alguém não se sentir bem, não vai embora, espera, chama algum trabalhador e todo mundo tem que sair daqui melhor do que chegou, pelo menos igual, né? Então, uma ótima noite a todos, continuidade do nosso trabalho sempre com Jesus e pedimos que possam depois aguardar a prece final, que é o fechar da nossa cirurgia, né?